Pare por um momento e imagine isso. Você recebe uma ordem que pode salvar sua vida, mas para obedecer, você precisa abandonar tudo aquilo em que acredita. Daniel recebeu essa escolha. Ele poderia viver se deixasse de orar, ou poderia morrer, permanecendo fiel a Deus. Ele escolheu continuar orando, e por causa disso, foi condenado a ser jogado dentro de uma cova cheia de leões famintos. Mas o que aconteceu naquela noite desafia a lógica, a ciência e o próprio medo da morte. Mas carregava algo muito mais poderoso: sua fé. Daniel não se destacava pela força, nem pela riqueza, nem pelo título. Ele se destacava pela sabedoria. Enquanto outros buscavam poder, Daniel buscava justiça. Enquanto outros conspiravam, Daniel servia com honestidade. Seus conselhos eram prudentes, suas decisões eram corretas, seu caráter era incorruptível. E pouco a pouco, sua reputação cresceu. Reis começaram a confiar nele, servos passaram a respeitá-lo. Mas onde existe luz, a inveja também nasce nas sombras. Nos corredores do palácio, olhares silenciosos observavam Daniel. Homens que passaram anos buscando poder, agora viam um estrangeiro conquistar honra diante do rei. A inveja crescia como veneno lento. Eles o observavam, procurando erros, esperavam encontrar corrupção, traição, falhas, mas Daniel permanecia irrepreensível. E quando não encontraram defeitos em seu trabalho, decidiram atacar aquilo que ele jamais abandonaria: sua fé. Reunidos nas sombras do poder, os oficiais arquitetaram um plano. Eles procuraram o rei Dario e falaram com palavras cuidadosamente escolhidas. Sugeriram uma lei que exaltaria o rei acima de todos os deuses e homens. Durante 30 dias, ninguém poderia orar a qualquer divindade, exceto ao próprio rei. Dario, desejando unidade e honra, assinou o decreto. O selo real foi pressionado contra o pergaminho, e naquele instante, o destino de Daniel foi selado. Quando Daniel soube da nova lei, ele não correu, não se escondeu, não hesitou. Ele caminhou até sua casa, como sempre fazia. Abriu sua janela, voltada para Jerusalém, ajoelhou-se e orou. Não apenas uma vez, mas 3 vezes ao dia, como sempre fizera. Não era rebeldia, não era desafio ao rei, era fidelidade ao Deus que ele servia desde sua juventude, mesmo que isso custasse sua vida. Os oficiais esperavam por esse momento. Eles invadiram o lar de Daniel e o encontraram exatamente como sabiam que encontrariam: ajoelhado, orando. Sem resistência, Daniel foi levado pelos soldados. Pelas ruas do império, o homem mais respeitado do reino caminhava como um condenado. Mas seu rosto permanecia sereno, porque sua paz não vinha dos homens. Quando Daniel foi apresentado diante do rei, o coração de Dario se quebrou. Ele sabia que havia sido enganado. Tentou encontrar uma saída, tentou quebrar a própria lei. Mas as leis dos persas eram irrevogáveis, e enquanto o sol se punha, o rei tomou a decisão que mais temia. Daniel seria lançado na cova dos leões. Sob a luz tremulante das tochas, Daniel caminhava escoltado por soldados. Os corredores de pedra ecoavam passos que pareciam anunciar um fim inevitável. O ar noturno estava pesado, o silêncio era profundo, e diante deles surgiu a entrada da cova. Um abismo escuro, onde apenas o som distante de rugidos preenchia o vazio. Daniel foi empurrado para dentro. A pedra foi colocada sobre a entrada. A escuridão tomou conta. Olhos surgiram na sombra, respirações profundas ecoaram pelas paredes. Leões, famintos, perigosos, aproximavam-se lentamente. Era o fim aos olhos humanos, mas Daniel permaneceu em pé, confiando, esperando, crendo. E então, algo extraordinário aconteceu. Os leões pararam. O que deveria ser morte transformou-se em silêncio. Um por um, os animais se deitaram ao redor de Daniel, como guardiões, como se uma presença invisível tivesse dominado aquela cova. A noite passou lentamente, e Daniel permaneceu protegido.
Quando o primeiro raio de sol tocou o horizonte, o rei Dario correu até a cova. Ele não dormiu naquela noite. Seu coração estava consumido pela culpa e pela esperança. Com voz trêmula, chamou por Daniel, e o silêncio pareceu eterno, até que uma voz respondeu das profundezas. Daniel estava vivo. A pedra foi removida, e diante dos olhos do reino, Daniel saiu da cova sem uma única ferida. Nenhuma mordida, nenhuma rascunha, porque sua confiança em Deus era maior que o medo. O milagre era incontestável. Aqueles que haviam conspirado contra Daniel enfrentaram o julgamento do próprio rei, e o império testemunhou que a injustiça não permanece para sempre. Dario então proclamou um novo decreto, que todos respeitassem o Deus de Daniel, o Deus vivo, o Deus que salva. Daniel voltou a caminhar livremente pelo palácio. O homem que havia sido condenado agora era símbolo de fé. Servos o observavam com admiração. Líderes reconheciam sua integridade. Mas Daniel não buscava a honra humana. Ele continuava sendo o servo fiel de Deus. O sol se põe novamente sobre o império. Daniel observa o horizonte com serenidade. Sua história não era apenas sobre sobrevivência, era sobre confiança, sobre permanecer firme quando o mundo exige que você se curve. Porque aqueles que permanecem fiéis jamais estão sozinhos. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal Histórias Sagradas do Mundo e continue descobrindo histórias que fortalecem a fé.